Seja bem-vindo à parte 2 do nosso estudo e revisão do livro Salão Alta Performance. Hoje, então, damos continuidade no capítulo 2, que é sobre planejamento estratégico para salão de beleza. Vou compartilhar aqui a minha versão do livro digital, o mesmo livro, para que você consiga acompanhar em tempo real. Bom, vamos lá. Planejamento estratégico para salões de beleza. E aqui eu já começo dizendo que planejamento estratégico é como se a gente fizesse um mapa em onde a gente coloque as coordenadas, ou como coloca as coordenadas no GPS. Por quê? Para que a gente chegue em algum lugar. Então, quando eu tenho um mapa, eu sei exatamente para onde eu estou indo, eu tenho destino. E quando eu coloco as coordenadas no GPS, eu sei exatamente para onde eu estou indo. Então, resumindo muito, planejamento estratégico é isso. Eu preciso saber onde eu estou indo, para onde estou indo e como eu vou chegar lá. Isso é muito importante. Somente saber para onde ir não adianta se eu não saber como chegar até lá. Então, como se fosse um mapa, um GPS, nessa nossa analogia, o planejamento estratégico ele ajuda a encontrar o melhor caminho para o sucesso do seu salão de beleza. Imagina agora você visitar uma praia favorita que você gosta, um lugar, um campo, uma serra, um lugar que você gosta. O que você precisa primeiro? Se orientar com alguma pessoa que já foi lá, pedir informações para ela, ter um mapa desse local, ou como no nosso tempo moderno, 2025, um GPS, um Google Maps, para eu saber exatamente como que eu chego lá, onde fica e como que eu chego lá. Então, para eu fazer um bom planejamento estratégico, eu preciso pensar em coisas importantes que eu quero realizar no meu salão. E aqui eu coloquei apenas 3 perguntas, que é, eu quero ter mais clientes? Geralmente a resposta é sim. Eu quero oferecer novos serviços? Talvez você nunca pensou sobre isso. Às vezes você está focado em 1, 2, 3 serviços e você quer resultados maiores, você quer faturamento maior. Só que você já pensou em oferecer novos serviços? Quais serviços você pode oferecer? Outra pergunta, você quer ganhar mais dinheiro? Todo mundo responde que sim. Todo mundo que eu perguntei até hoje respondeu sim, eu quero ganhar mais dinheiro. E o que você está fazendo para ganhar mais dinheiro? Ah, eu estou trabalhando todos os dias. Tá, mas você tem resultados bons trabalhando todos os dias? Nossa, eu estou passando um aperto absurdo. Mas você quer ganhar mais dinheiro? Sim, eu quero ganhar mais dinheiro. Se você quer ganhar mais dinheiro, você sabe que você precisa estudar mais, ter mais conhecimento, entre outras coisas. Ah, sim, mas eu não gosto muito de estudar. Então você não quer mais dinheiro. Não, mas eu quero mais dinheiro. Então, assim, ganhar mais dinheiro, ter mais clientes, esses 2 pontos, principalmente, eles precisam ter um alinhamento estratégico, um planejamento estratégico para que isso aconteça. Muitas vezes só trabalhar mais não adianta. Acordar mais cedo, muitas vezes não adianta. Desde que tu acorde cedo para aprender algo, para estudar, para treinar, aí sim. Mas só acordar cedo para fazer as mesmas coisas todos os dias que não estão te dando retorno, mesmo você sabendo que você precisa melhorar em vários pontos, de nada adianta. Então, depois que você pensar nessas coisas mais importantes, você precisa escolher como você vai fazer. Quais maneiras quais as melhores maneiras que você vai fazer para realizar os seus objetivos? Quer ganhar mais dinheiro? Quer oferecer mais serviços? Será que eu tenho que aprender uma nova habilidade? Ter mais clientes? Então, preciso escolher as melhores maneiras para realizar esses objetivos. Só querer, só intencionar, não adianta. Então, tem que planejar, tem que saber como. Como? Eu quero isso. Como que eu vou fazer isso? Eu quero mudar isso. Como que eu vou fazer para que isso mude? E assim por diante. Então, você pode, por exemplo, na parte de ganhar mais dinheiro, vender produto home care para o seu cliente. O que é produto home care? É aquele produto que o cliente leva embora e o cliente utiliza na sua casa. Fez um alisamento? Tem o home care pós-alisamento. Fez mecha? Home care pós-mechas. E assim por diante. Então você pode vender esses produtos. As marcas oferecem esses produtos. E você vendendo esses produtos, você ganha mais dinheiro.
Então, eu posso também oferecer promoções, combos promocionais. Eu posso contratar mais pessoas para trabalhar comigo, pelo menos uma pessoa. Então, tudo isso está relacionado estrategicamente a ganhar mais dinheiro. Então, não é só eu quero ganhar mais. Como eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Então, é importante escolher coisas que vão funcionar melhor para o seu salão. Eu atendo em casa, coisas que vão funcionar melhor para quem atende em casa e assim por diante. Então, você precisa primeiro definir seus objetivos a longo prazo e eu gosto de separar em 3 prazos, tá? Prazo mais rápido, um prazo mais mediano e um prazo mais estendido, mais longo. Então, o que eu posso fazer agora? O que eu posso organizar? O que eu posso implementar imediatamente a curto prazo, curtíssimo prazo? O que eu posso mudar agora? Será que é uma habilidade que eu posso desenvolver, aprender? Uma nova habilidade para ganhar mais dinheiro? Será que é contratar uma pessoa para me ajudar nos finais de semana? O que eu posso fazer nesse momento para organizar rapidamente, para que eu consiga implementar rapidamente, certo? E aqui eu falo mais também sobre essa organização, certo? Eu preciso organizar o ambiente para receber essas mudanças, porque o ambiente que eu estou hoje, ele oferece aquilo que eu tenho hoje. Para eu ter novas coisas, eu preciso adaptar e organizar o meu ambiente, certo? E não só o ambiente físico, mas também o ambiente mental. Isso é muito importante. Então, o planejamento estratégico, que a gente está fazendo um resumo do resumo aqui, ele nada mais é para a essencial saúde e o sucesso do teu salão de beleza. Ele, planejamento estratégico, ele vai ajudar você a garantir que as ações estejam alinhadas às suas metas a longo prazo e que os recursos sejam usados de forma eficiente. O que são os recursos? O que eu tenho hoje? O que eu já tenho hoje que eu posso colocar em prática? Que recurso eu já tenho desenvolvido em mim que eu posso colocar em prática imediatamente? Com isso, eu consigo também planejar lá na frente, a longo prazo. E eu consigo também ter uma prévia de quais resultados eu terei lá. Mas eu só consigo ter essa prévia e alinhar estrategicamente isso se eu adaptar meu presente, minha realidade atual, meu hoje, para essas mudanças, certo? Aqui eu falo sobre a análise do mercado. A análise do mercado ela é muito importante também na nossa área, porque eu consigo ter um planejamento mais eficaz do meu negócio. Então, eu preciso compreender o ambiente em que a minha empresa ela opera, identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Já vou explicar sobre essa análise. Certo? Então, eu preciso identificar dentro do negócio forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Essa análise ela vai conseguir fazer com que eu defina estratégias muito melhores e tome decisões informadas sobre o futuro da empresa. Nunca numa empresa eu posso deduzir, eu posso achar, eu sempre tenho que ter certeza, através de análise, de dados, de métricas, de números. Sempre, gente. Sempre eu preciso ter certeza. Eu nunca mudo uma agulha do lugar se eu não tiver dados, métricas, números reais sobre aquilo. Eu não vou mudar se eu acho que eu devo mudar. Tem que analisar. Então, a análise do mercado ela entra mais nessa visão macro. Plano de negócio. Plano de negócio é fundamental. Eu não indico começar um negócio, qualquer negócio, na área da beleza ou fora, sem um breve plano de negócio. Não precisa ser algo muito elaborado, mas um breve. Quem são meus concorrentes? Qual o ticket não, desculpa, a faixa etária média do meu público? Qual é o capital? Quanto que ganha, em média, as pessoas desse bairro, desse lugar que eu estou instalando no negócio? Então, o plano de negócio tem muitos pontos a serem preenchidos. Mas, basicamente, são informações que vão fazer com que tu tenha uma visão geral da tua empresa. Uma visão de cima, entendendo os pontos fracos, fraquezas, aquilo que eu posso implementar que ninguém está fazendo, aquilo que talvez não é interessante eu colocar no meu negócio, porque tem muita gente fazendo e não está dando certo, ou fazer algo que estão fazendo de uma maneira diferente. Então, o plano de negócio é um mapa que tu tens aí para tu enxergar o teu negócio antes mesmo de ele ser criado. Ah, eu já tenho um salão de beleza, eu já atendo. Dá para fazer um plano de negócios e alinhar com a tua realidade atual. Muitas vezes você não teve oportunidade ou conhecimento de fazer um plano de negócio,
mas ainda dá para fazer, mesmo que tu tenha 1 ano, 2, 5 ou 10 anos de salão, certo? Então, a visão geral da tua empresa, dentro do plano de negócios, é a definir de fato a tua missão, os valores, a visão da tua empresa, e eu preciso também ter uma descrição da tua estrutura organizacional, certo? Eu preciso ter uma visão da organização como um todo. Só arrumar aqui. Ficar, pronto. Uma visão como um todo do teu negócio. Tu precisa ver isso de cima, tu precisa saber exatamente quais são os seus pontos fracos do teu negócio, quais são os teus diferenciais, entre outras coisas, certo? Deixa eu só descer aqui mais um pouco. Pronto. Passando aqui mais à frente, tem alguns pontos importantes para avaliar em um plano de negócio, certo? Não vou estender muito a parte do plano de negócio, só para que você compreenda mais facilmente, mas ali no livro está tudo explicado. Então, dentre muitas coisas, tem o nosso modelo de negócios, que eu consigo estruturar um modelo único de negócios para o meu negócio. Eu consigo avaliar também estimativas financeiras, plano de marketing e venda. Eu consigo ter um plano de crescimento, porque eu preciso pensar que lá na frente tem um momento que o meu negócio precisa crescer, expandir. Eu preciso pensar isso, um plano de negócio te dá essa visão. Então, também tem a definição de metas e objetivos que eu coloquei aqui no livro. E aqui eu começo já dizendo que eu sempre reforço nos meus cursos, treinamentos, que metas e objetivos, eles precisam ser claros e mensuráveis. Ou seja, eu preciso mensurar aquilo, eu preciso ter números, dados daquilo, certo? Então, com isso, com esses dados mensuráveis, eu consigo enxergar os resultados que eu preciso atingir. Então, isso é muito importante. Isso é um fator decisivo no seu negócio. Facilita demais as tomadas de decisões, entre outras coisas. Então, as metas, os objetivos, as metas, elas dão direção e foco até para as pessoas que trabalham com a gente. Porque eu consigo, tendo isso em mente, eu consigo passar para as pessoas que estão ali comigo o como que a gente faz para chegar nessa meta, como que a gente faz para chegar nesse objetivo. Qual que é o objetivo do meu salão, o objetivo do meu negócio daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Não é somente sobreviver, mas é transformar a vida das pessoas através de serviços de beleza. As pessoas, eu consigo passar isso para a minha equipe. É importante que eu passe isso para a minha equipe. Mas esse nosso planejamento estratégico como um todo, ele também dá essa visão, também dá essa direção. Isso é muito importante. Aqui eu dou alguns exemplos. Dou alguns exemplos que mostram redução de custos, foco, clareza para a equipe. Aqui eu coloquei um exemplo, que eu vou ler junto com vocês. Imagina que o salão de beleza tem a meta de aumentar o número de clientes em 20% no próximo ano. Se a equipe estiver focada nesse objetivo, ela pode trabalhar juntamente para identificar oportunidades de venda e estratégias eficazes. Olha como ficou mais claro. Se eu tenho um salão de beleza e a meta do meu salão é aumentar o número de clientes em 20% no próximo ano, eu informo para a minha equipe, e a equipe estando focada nesse objetivo junto comigo, ela vai trabalhar juntamente comigo para identificar oportunidades de venda e estratégias. O que significa isso? A minha equipe sabe para onde estamos indo, ela está vendo o que eu estou vendo, e ela vai identificar no dia a dia oportunidades de melhorias, de crescimentos e estratégias para vender mais, para aumentar esse faturamento, certo? A nossa meta de clientes, para aumentar essa meta de clientes. Então, nunca ela vai deixar passar, se ela está alinhada com isso, uma oportunidade de fidelizar um cliente, uma oportunidade de fazer com que o cliente volte, uma oportunidade de fazer com que o cliente indique para outras pessoas. Então, eu preciso alinhar isso com a minha equipe. Então, sem o foco nas metas, a equipe ela vai ficar desencorajada e distraída. Ela vai perder a oportunidade de crescimento. Então, por isso que o foco nas metas é importante eu alinhar se existem mais pessoas trabalhando comigo e inserir elas nessas metas. Porque senão, se elas não estiverem a par disso, elas vão ficar desencorajadas e distraídas.
Então, elas não vão focar nessa meta. Então, por isso que é muito importante a comunicação. E quando eu falo nesse livro de liderança, autoliderança também, eu falo nesse ponto. Você precisa ser um líder, uma líder, para você conseguir instruir as pessoas e fazer com que elas enxerguem o que você está enxergando, certo? É muito importante. E muitas vezes negligenciado esse aspecto de liderança, esse treinamento em si mesmo de liderança. E aqui eu dou mais alguns exemplos. Seguimos então. Aqui eu falo sobre o quadro de metas SMART. Provavelmente você já escutou sobre esse quadro de metas SMART, muito utilizado em empresas. Ele é um quadro que ajuda bastante nessa. É uma ferramenta de planejamento estratégico que ajuda bastante nós no salão de beleza, a definir e alcançar metas mais claras e realistas. Porque as metas elas precisam ser claras e realistas. Repete comigo. As metas precisam ser claras e realistas. Não adianta eu querer abrir um salão por ano nos próximos 10 anos, ou um salão a cada 6 meses, porque isso não é realista. Está desalinhado com a minha realidade. Então tem que ser clara. Quanto que eu quero crescer? Eu quero que meu salão cresça nesse primeiro ano 20%. Isso é claro. Realista. Pode ser que ele não cresça 20%, pode ser que ele cresça 10%. Isso é realista, certo? Então a sigla SMART aqui, só para darmos um contexto, ela significa as metas específicas, mensuráveis, atingíveis e relevantes, certo? E eu coloco exemplos em tudo que eu explico aqui, eu coloco exemplos. Só não vou dar todos os exemplos aqui, vou citar todos os exemplos, senão vai ficar muito longa essa nossa revisão. E o objetivo da revisão é que você, com o livro em mãos, ou o livro online, o digital, a versão digital igual eu estou te mostrando aqui, que você acompanhe e você leia junto para você compreender, aprender melhor. E aqui a gente dá a sequência, criação de um plano de ação. Por quê? Eu tenho uma meta, tenho um planejamento. Agora o que eu preciso? Um plano de ação. A meta está aqui, ó. Esse aqui é o mapa. Então, o mapa. Eu sei para onde eu tenho que ir. E agora, eu preciso agir. Preciso colocar a mão na massa. Né? Arremangar as mangas e ir atrás. Eu não posso esperar que as coisas aconteçam, porque eu já planejei tudo. Então, eu tenho que criar um plano de ação. O que é plano de ação? É um documento detalhado que vai descrever as etapas e os recursos necessários para alcançar a meta específica. Isso eu acho no livro. Certo, vamos lá. Para alcançar a meta específica, é uma representação passo a passo que precisa ser feito para alcançar a meta. Ó, preciso não fugir do assunto, preciso emagrecer, perder não, eliminar 10 quilos. Qual o plano de ação para que isso aconteça? Primeiro ponto, eu vou cortar refrigerante. Isso é um plano de ação. Ó, estamos criando um plano de ação. Preciso eliminar 10 quilos. Então, eu vou cortar o refrigerante, eu vou começar a fazer exercícios físicos em casa, eu vou me matricular numa academia, eu vou 3 vezes na semana, e assim por diante. Então, estou criando um plano de ação. E aqui eu coloquei, para facilitar ainda mais a sua vida, 10 passos para montar um plano de ação, certo? Então, tem 10 passos aqui para montar um plano de ação. E dentro desses 10 passos, a gente tem a parte de identificar a meta. Eu preciso definir claramente a meta que eu desejo alcançar, utilizando uma linguagem clara e objetiva. Olha essas duas palavras mágicas aparecendo de novo. As palavras clara e objetiva. O que eu quero? Quando eu quero? Como eu quero? E objetivamente, como eu quero? Quando eu quero e como eu quero. Certo? Número 2, determine as etapas necessárias. Eu preciso identificar as etapas críticas que precisam ser realizadas para alcançar a meta. O que são etapas críticas? Eu preciso. Olha o que está escrito aqui, ó. Eu coloquei identificar as etapas críticas que precisam ser realizadas para alcançar a meta. Por quê? Porque não vai ser fácil. Terão pedras no caminho, aparecerão empecilhos no caminho, mas eu tenho que identificar essas etapas críticas.
E como que a gente joga isso no nosso negócio? Etapas críticas, num plano de ação, se eu tenho dificuldade em liderar pessoas, ou passar informação, ou passar um comando, ou instruir alguém sobre algo da minha equipe, eu tenho que trabalhar isso em mim. Então, isso é um ponto crítico. Eu já ouvi de muitas alunas, muitas mesmo, falar, eu não consigo falar, eu fico sem jeito de falar, fico sem jeito de pedir, eu fico sem jeito de mandar. Isso é um ponto crítico. Como que tu vai traçar plano, criar uma meta, sabendo que uma das etapas necessárias é mandar alguém fazer algo, ou instruir alguém sobre algo, e você tem essa limitação, você tem esse bloqueio. Então, isso é uma etapa crítica. É por isso que esse livro é um manual, um guia definitivo. Ó, identifiquei um problema em mim. Aí eu entro com o segundo livro que eu escrevi, que é o Cabeleireira de Alto Performance. É um livro que vai trabalhar esses teus bloqueios. Por que tu tem medo de dar, de instruir a tua equipe? Por que tu tem medo de pedir algo para a tua equipe? É porque eles não te ouvem? Por que eles não te ouvem? Por que eles não te respeitam? Será que é porque mesmo tu mesmo não te respeita? Tu mesmo não te vê como alguém capaz? Tu mesmo não te vê como alguém que é capaz de liderar uma equipe? Então isso é algo que tu precisa trabalhar em ti. Então aqui entra como uma etapa crítica, certo? Atribua responsabilidades. Então você vai ter que designar membros de equipe para cada etapa do plano de ação e especificar as responsabilidades deles. Então aqui eu preciso atribuir responsabilidades. Trabalho com pessoas, eu vou atribuir, designar funções determinadas para cada um da minha equipe. Tem pessoas que têm habilidades melhor de comunicação, tem pessoas que têm habilidade melhor de execução, tem pessoas que têm habilidade melhor de concentração. Eu vou identificar na minha equipe e vou designar responsabilidade para eles, certo? Cada etapa da conquista do objetivo, ela vai ser concluída por alguém da minha equipe. Ah, você trabalha sozinha. Ok. Essa responsabilidade, ela vai ser dada a você, querendo ou não. Você vai precisar fazer tudo isso sozinho. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não sei fazer. Você vai achar tempo, você vai fazer uma boa gestão do tempo e você vai aprender a fazer. Você vai fazer. A menos que você não queira sucesso nenhum no seu negócio. Aí, se você não quer, tudo bem, você não precisa fazer. Eu não tenho tempo, ache tempo, organize o seu tempo. Eu tenho compromisso durante o dia, eu tenho filho pequeno, eu tenho faculdade. Organize o seu tempo. Todas as pessoas têm as mesmas 24 horas no dia. Todas as pessoas. Obviamente, falando de forma realista, a vida de uma pessoa não é igual da outra, que não é igual da outra. Tem pessoas que realmente estão com sua agenda sobrecarregada de funções de trabalho e de funções pessoais. E tem pessoas que têm o tempo mais livre. Mas, infelizmente, se o seu tempo é muito apertado, você vai precisar encontrar formas de fazer o que tem que ser feito. Eu sei que é duro ouvir isso. Eu sei que é fácil para outras pessoas e mais difícil para outro grupo de pessoas. Eu sei disso. Só que as mesmas 24 horas são dadas a todos. Você precisa achar tempo, gerir seu tempo, encontrar meia hora no dia para você fazer o que tem que ser feito. E você vai fazer isso por você. Você vai fazer isso pelas pessoas que você ama, não pelo seu concorrente, não pelo vizinho da esquina. Você vai fazer por você. E se você não fizer, tem pessoas que dependem dessa sua coragem, dessa sua organização. Não é fácil, não estou falando que é fácil. Tem gente que é privilegiada, sim, muitas, mas muitas não são. E tem gente com menos tempo que você, menos privilegiada que você, fazendo do jeitinho dela, fazendo o que dá. Faz o que dá. Não tem meia hora, não tem uma hora do dia, tu tem 10 minutos. Tu tem 10 minutos.
E se você não tem 10 minutos, você precisa me provar que você não tem 10 minutos. Das 6 da manhã à meia-noite. Para você abrir um livro e ler uma página do livro. Uma página. Não é ler um capítulo, é uma página. Uma página. Só isso. 10 minutos. Eu não gosto de ler. Aí eu só lamento. Você não gosta de ler, você quer fazer só o que você gosta, aí os resultados eles vão ser de acordo com a tua entrega, certo? Então estabeleça prazos. Você precisa também definir prazos claros e realistas para cada etapa do plano de ação. Não é da noite para o dia. Não será da noite para o dia. Então eu preciso colocar prazo. E aqui eu estou dando 10 passos para você criar esse plano de ação, facilitando demais aí a sua jornada. Então você precisa estabelecer prazos. Por exemplo, para quando eu preciso isso? Você passou definiu algo novo para sua equipe. Até quando que a gente precisa desenvolver isso? Porque tem coisas que levam um tempo para ser implementada, para ser entendida, absorvida. Então você precisa colocar prazos, isso é muito importante. Não queira mudar da noite para o dia que vai dar tudo errado. Você também precisa alocar recursos. O que é isso? Você precisa determinar quais recursos serão necessários para cada etapa. E nos recursos eu coloco dinheiro, tempo, o que mais eu coloquei aqui? A parte pessoal da entrega e equipamentos. Será que precisa de equipamentos para você, de algo que você elaborou, desse planejamento que você fez para crescimento, por exemplo, atrair novos clientes? Será que precisa novos equipamentos? Um novo serviço que você vai oferecer? O tempo, você precisa incluir tempo, isso é um recurso. Alocar recursos de tempo. Precisa de dinheiro? Você precisa de dinheiro para que isso seja implementado? Então você também precisa ter isso em mente, certo? Monitorar o progresso. Lembra que eu falei que sem números, sem métricas, eu não consigo mensurar algo, eu não consigo monitorar o progresso. O que seria isso? Eu preciso ver, entender se eu estou progredindo, se eu estou estagnado ou se eu estou regredindo. E como que eu faço isso? Eu preciso avaliar regularmente se as coisas que eu pré-estabeleci nesse plano de ação, se elas estão sendo executadas da melhor forma. Eu preciso ver o quanto que eu evoluí essa semana, o quanto que eu evoluí no final do mês, para, através desses números, eu conseguir monitorar o progresso, certo? Se eu estipulei, por exemplo, 10 novos clientes por mês, acabou o mês, eu preciso monitorar isso. Quantos que eu atraí? Eu atraí mais que 10? Ótimo. Eu atraí 5, a metade? Mediano? Eu atraí 10? Ok, é isso aí. Eu preciso ter esses números, certo? Número 7, eu coloquei fazer ajustes. O que significa? Um plano de ação, para garantir que as metas estão sendo alcançadas de forma eficiente e eficaz, eu preciso ajustar no caminho. Então, eu vou começar muitas vezes com um plano básico, certo? Um plano de ação básico, mas eu preciso ajustando nos caminhos conforme os números começam a chegar. Não é um plano engessado que vai ser assim até o final. Preciso ajustar no caminho. Número 8, eu preciso comunicar o plano de ação. Por quê? Todo mundo que estiver envolvido diretamente ou indiretamente precisa saber desse novo plano de ação, certo? É um grau de egoísmo eu querer guardar só para mim e querer que as pessoas mudem. Está na minha cabeça a informação, a visão está na minha cabeça e eu quero que as pessoas mudem a todo custo. Então, não. Eu preciso comunicar, gente, olha só, a partir de hoje vai acontecer isso. Por quê? Porque através disso vai acontecer isso. Através disso acontecerão isso, isso e isso, e todos serão privilegiados, beneficiados, etc, etc. Então, eu preciso comunicar para todos. Se você trabalha com outras pessoas, comunicar para essas pessoas. Muitas vezes, você precisa se comunicar em casa também, com seu marido, com sua esposa. Por quê? Porque você vai começar a ir mais cedo, talvez para a empresa, você vai ter que estudar, aí depois do turno que você chega da empresa. Então, tudo isso precisa ser comunicado para que as outras pessoas também se alinhem a essa meta, diretamente ou indiretamente, e consigam de alguma forma não te atrapalhar ou te ajudar. Ou não te atrapalha ou te ajuda, certo? Número 9, criar indicadores de desempenho. E aqui, esse estudo, esse resumo que nós estamos fazendo aqui, essa leitura com revisão,
ela faz a minha intenção é te mostrar que algumas palavras aqui podem parecer grego, mas são coisas muito simples. Igual 9. 9 fala de criar indicadores de desempenho. Pô, mas o que é isso? Que termo difícil é esse? Não. Por quê? Porque eu consigo monitorar o progresso desse meu plano de ação e avaliar se as metas estão sendo alcançadas. Então, isso é chamado de indicadores. Aquilo que eu estou fazendo, eu consigo avaliar dentro do plano de ação e ver se estão sendo alcançadas as metas propostas, as etapas que eu pré-estabeleci, se elas estão sendo alcançadas. E os indicadores me indicam isso. Então, eu preciso ter anotado isso, preciso ter um resumo do dia, um resumo da semana, para que eu consiga ver o desempenho. Como está indo o meu desempenho? Está dando certo? Não está dando certo? Será que precisa ajustar a rota? Ou está muito cedo? E assim por diante. Número 10, um dos pontos principais, que eu gosto muito de bater nessa tecla, é o ponto de celebrar as conquistas. Então, assim, gente, não espera chegar num resultado muito grande, não espera atingir uma meta absurda para comemorar. Você precisa celebrar. Vou até descer aqui para você ver no slide. Aqui no 10, ó. Olha que incrível. O 10 é maravilhoso. Celebre as suas conquistas. Celebre as suas conquistas. Comemore as conquistas e celebre os resultados para motivar a equipe e manter foco nas metas a longo prazo. Aí foi lá e fez uma semana, deu tudo certo, os indicadores, pô, isso aí tá funcionando. Comemora. Não deixe para comemorar no final. Não comemora no final, pode ser que demore para o final. E quando chegar no final, tu vai ver que é um novo começo, tem mais coisa para acontecer. Comemora as pequenas conquistas. Foi aos trancos e barrancos, conseguiu implementar na primeira semana, não deu muito certo, mas funcionou, 60% funcionou. Comemora, comemora com a tua equipe, comemora contigo mesmo, com a tua família. Então você precisa comemorar os avanços, as melhorias que estão acontecendo. Porque isso vai te motivar e vai motivar as pessoas que estão contigo, certo? Para que você continue cada vez fazendo mais. Então lembre-se, um plano de ação bem estruturado, ele é uma ferramenta crítica para alcançar sucesso e deve ser revisado regularmente para garantir que esteja alinhado às mudanças no ambiente de negócios, certo? O que você aprendeu nesse capítulo? Aqui tem as observações, ó. O que eu aprendi? Eu aprendi que eu devo comemorar. Pode começar colocando assim, ó. Eu aprendi que eu devo comemorar as pequenas conquistas. Eu aprendi que eu devo comemorar as pequenas conquistas. Eu vou tomar refrigerante numa taça. Eu vou tomar água da torneira numa taça. Se eu não tenho condições de comprar uma champanhe. Refrigerante faz mal, gente. Então, não tome refrigerante. No máximo, tome uma Coca Zero. Né, em último caso. Mas celebrem com uma Coca Zero na taça. Mas comemorem. Celebrem. Treinem o seu cérebro a ver o lado bom das coisas. Treine o cérebro a curtir, vibrar com cada etapa construída, cada tijolinho colocado, certo? Então você vai sempre comemorar, sempre vibrar. Não tem champanhe? Joga água numa taça e comemora. Nem que seja por 1 minuto. 1 minuto, certo? Então comemore todas as suas pequenas e grandes conquistas. Treine com as pequenas até que as grandes cheguem, certo? Então esse é o nosso estudo de revisão de hoje. Encerramos aqui. O objetivo desse livro, Salão Alta Performance, é um guia prático, direto ao ponto, sem textos muito longos, ensinando o que tu precisa. O que tu precisa? Tá aqui. No capítulo 3, vamos falar de gestão financeira para salão de beleza. E lá a gente vai falar só de gestão financeira, direto ao ponto. 1, 2, 3, foi. Faz. O que precisa fazer? Isso. É o como, passo a passo. E assim por diante. Todos os capítulos dessa forma. Certo? Espero que eu tenha contribuído nesse nosso vídeo de hoje, te mostrado com direcionamento, com visão,
a curto, médio e longo prazo fica mais fácil as coisas. E quando a gente tem um guia completo para transformar o seu salão em negócio de sucesso, as coisas ficam muito mais fáceis. Bom, então, te vejo no próximo vídeo.